E o whey protein é low carb? Olha, pessoal, aqui em casa a gente usa o whey protein todos os dias. Eu sempre indico para minha esposa, para os meus filhos, para os meus pacientes. Meus pais são idosos, também tomam suplemento de proteínas whey. E esse suplemento é uma tendência na vida das pessoas no mundo inteiro. Inclusive aqui no Brasil já existe até incentivos, né, com redução de impostos para que a população possa adquirir esse importante suplemento. A questão aqui é, será que o whey pode se encaixar numa dieta low carb? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 18 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. A dieta low carb é aquela que a gente faz com uma redução dos carboidratos da dieta. Existe uma questão aí extremamente importante quando reduzimos os carboidratos. Acontece que quando a gente come carboidratos, principalmente os carboidratos de índice glicêmico mais elevado, existe uma elevação rápida da glicemia do sangue, que é o açúcar do sangue, seguida pela liberação de uma quantidade de insulina para reduzir rapidamente essa glicemia. E essa redução rápida pode provocar uma hipoglicemia reativa, que é um rebote, e isso faz com que haja a liberação da grelina, que é um hormônio produzido lá pelo estômago e que provoca a fome física, aquela fome que faz a barriga roncar. E quando você come muito carboidrato numa refeição, você acaba tendo um pouco desse efeito de hiperglicemia, seguida de queda rápida da glicemia e liberação de grelina, e isso faz com que suas próximas refeições sejam com bastante fome. Então, se você coloca muito carboidrato na sua alimentação, você tem uma tendência de sentir mais fome. É como se fosse aquele alimento que não mata a fome, que não sacia de verdade. E essa é a impressão que dá quando nós comemos muito carboidratos. Inclusive, nos fast foods, sempre existe uma quantidade maior de carboidratos, porque são justamente os carboidratos que dão mais sabor aos alimentos. É o açúcar, é a massa, enfim, os vegetais com maior teor de carboidratos também incluem-se aí a batata, algumas raízes, né, os legumes. Então são normalmente os alimentos que dão mais sabor aos pratos, e isso realmente faz com que as pessoas, principalmente as pessoas que têm rotinas exaustivas, acabem comendo mais carboidratos, levando a mais fome física. Isso é um ciclo de ganho de peso por aumento do superávit de calorias. Isso é muito comum de a gente ver, é o que a gente chama de um erro alimentar. Isso é muito comum na população de um modo geral. E aí vem, na vigência de uma rotina exaustiva, as pessoas que trabalham muito, que correm atrás, que vivem na rua, correndo, buscando, correndo atrás dos seus sonhos. Cabe a gente colocar um suplemento que torne a vida dessa pessoa um pouco mais fácil, no sentido de gastar menos tempo se alimentando e ao mesmo tempo manter aí a ideia low carb para essa pessoa. É possível sim. Porém, é preciso entender que existem alguns tipos de whey. Eu vou citar aqui dois: o whey normal, o whey convencional, e existe o whey concentrado. Por que eu vou falar desses dois? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui nesse vídeo. O whey normal, o convencional, ele vem um pouco mais de carboidrato. E para algumas pessoas, esse carboidrato adicional pode ser um gatilho de sensibilidade, vamos dizer assim. Então, principalmente se você tiver diabetes, por exemplo, você pode eventualmente tomar um whey desses normais e acabar tendo um pico hiperglicêmico. Ou se você não tem, mas se você está ali com a sua insulina muito aflorada, você pode ter, inclusive, a hipoglicemia de rebote, que eu expliquei, a hipoglicemia reativa, tomando um suplemento de whey convencional. Então, é sempre bom, sempre que possível, optar pelo whey concentrado. Então, normalmente as marcas disponibilizam o whey normal e o whey concentrado. O whey concentrado é um pouco mais caro, mas você acaba investindo um pouco mais de dinheiro, mas tem uma quantidade maior de proteínas
e menos carboidrato. E aí você vai ter toda a ação de saciedade da proteína com menos carboidrato para estimular aquele mecanismo que eu expliquei da fome física. Então é bem interessante, principalmente para quem tem diabetes ou resistência insulínica ou pré-diabetes, como queira chamar, é bem interessante o uso do whey concentrado. Então, se for possível, opte pelo whey concentrado, cabe sim na dieta low carb. A quantidade de carboidratos que vem no whey concentrado é bem baixa, não vai de maneira nenhuma atrapalhar a sua dieta low carb. Inclusive, eu recomendo sempre para os meus pacientes substituir uma refeição por um shake de whey bem recheado, é verdade, com aveia, com um pouco de carboidrato adicional, para que o paciente ali num shake de whey que ele faz rapidamente, em 30 minutos ele resolve uma das refeições do dia. Isso é muito importante porque a maioria das pessoas que precisam emagrecer são pessoas que estão numa fase da vida de correria, de buscar os seus sonhos, de correr atrás do seu lugar ao sol. E a gente sabe que os sonhos são sempre prioridades. A pessoa nunca vai deixar, por exemplo, de fazer um trabalho importante para se dedicar a uma dieta, porque é uma fase natural da vida que essas pessoas ali por volta dos 40 anos estão. Então, realmente tem que ser algo bem prático, que seja factível, e nesse quesito de praticidade, o whey é imbatível. E o whey concentrado é bem interessante para quem busca o emagrecimento, porque ele tem realmente uma quantidade menor de carboidratos. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo. E lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você precisa emagrecer, mas não sabe por onde começar, ou se você já fez de tudo para emagrecer e não consegue, você pode emagrecer comigo. Existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas, que se chama Emagrecimento Online. São consultas realizadas através da internet, então você não precisa sair de casa, é muito prático. Eu vou pessoalmente analisar o seu perfil, solicitar exames de segurança e traçar a melhor estratégia para você, incluindo a possibilidade de utilizarmos medicações que eu vou prescrever utilizando receituários eletrônicos com assinatura digital, tudo regulamentado e fiscalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Ou, se você preferir, você pode fazer o meu curso, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso online para você aprender a técnica do emagrecimento, a técnica que eu desenvolvi, que são os 4 passos para você emagrecer. Nele você vai ter também dinâmicas de autoconhecimento para você entender qual é o seu perfil de comportamento e aprender a lidar com suas emoções, seus instintos, e assim você conseguir o melhor resultado no seu emagrecimento. É um conhecimento bem interessante para você ter, para utilizar para o resto da sua vida, tanto para você emagrecer, como também para você manter o peso. Eu realmente indico que você faça os dois, se possível, que você faça as consultas médicas e que você também adquira o curso, porque são complementares. Eu espero que eu te ajude de alguma forma e lembre, emagreça, que o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.